Galera, jogo quentíssimo entre Bahia e Grêmio. Bahia vence a equipe no Grêmio na Arena Fonte Nova por 1-0, gol do Everaldo. E o Renato Gaúcho, bastante irritado com a arbitragem, né? O técnico chegou até tirar os jogadores reservas do banco de reserva. Isso mesmo, os jogadores saíram do banco de reserva, uma situação aí bem delicada. E na coletiva, né? Como sempre, o Renato Gaúcho soltando os cachorros, né, reclamando bastante também da arbitragem. Também pouco se falou sobre o desempenho da equipe do Grêmio nesse jogo contra a equipe do Bahia. O Bahia mereceu a vitória, uma coisa seja dita, o Bahia mereceu, vencer. E como sempre, sempre vai ter alguma coisa que vai irritar os técnicos, né? Sempre quando perde, sempre tem fala da arbitragem, quando ganha ninguém fala da arbitragem, né? Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro, galera. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre Bahia e Grêmio. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. O Bahia é um time mais bem treinado que o Grêmio. O treinador do Bahia, Rogério, por mais que ele não tenha rodagem como técnico que tem o Renato, é um cara mais atualizado. Eu, pessoalmente, individualmente, gosto mais do time do Bahia do que eu gosto do time do Grêmio. Acho que o time do Grêmio tem uma coisa muito de boleiro, alguns jogadores assim, que sabe. E eu nunca tinha visto alguém mandar os jogadores saírem por uma expulsão de alguém que está no banco. Então, eu estou curioso para saber o que o Renato ia falar. Desculpa até te interromper, porque o Não, Renato está falando. Vamos ouvi-lo? Porque eu quero também entender a ação do Renato e toda a manifestação dele. Ele disse que quase nunca reclama de arbitragem. Vamos ver hoje. Vamos lá. Vamos por parte. A gente não fez um bom primeiro tempo, não é em termos de estratégia. O problema é que, muitas vezes, né, eu sou obrigado, justamente porque a gente está em 3 competições, o desgaste é muito grande, não dá para tocar 11 jogadores. Pelo Grêmio ser grande, a gente entra nas competições para vencer sempre. Eu tenho mesclado o time e colocar 11 jogadores diferentes, sabe que Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, um campeonato difícil, a gente precisa pontuar. Da mesma forma, a Copa do Brasil, Libertadores, você vê, nessa semana a gente tem as 3 competições. E muitas vezes tem que colocar, como aconteceu hoje, praticamente meio time ainda que jogou na Libertadores na Argentina, e o adversário se aproveitou. Se aproveitou porque o Bahia não tem culpa, mas o Bahia não jogou durante a semana. O Bahia ficou só esperando o Grêmio. Aí tem esse desgaste, aí eu sou obrigado a trocar, e nem sempre eu tenho jogadores com as mesmas características, um pelo outro. E é lógico que o time sente o entrosamento e sente o cansaço. Então a gente não teve bem no primeiro tempo. Fiz as trocas no segundo tempo, coloquei mais velocidade, nós melhoramos na segunda etapa. Mas infelizmente não foi o suficiente para a gente, pelo menos, conseguir o empate. Isso é uma parte da tua pergunta. Agora vamos à outra parte que você me perguntou por que eu tirei o time. Bom, eu tirei o time para não ser expulso e para que o time do banco, quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente, dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele?
uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de desconto. Ele deu 6. E aí no presidente da arbitragem da Bahia, expulso o jogador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês, porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? A gente trabalha a semana toda, a gente está vivendo dentro de avião, dentro de hotel. Eu procuro dar o maior valor para o Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos que nós jogamos fora de casa, vocês viram o que aconteceu. Hoje aqui, aí é demais, né? É demais. Um ex-árbitro, presidente de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar, e vai fazer o nosso jogo. E vai fazer o nosso jogo contra contra o Operário. Aí eu pergunto, como é que pode um negócio desse? É uma esculhambação ou não é uma esculhambação? É da mesma forma se a gente colocar o nosso presidente da Federação da arbitragem lá, o Adri. Imagina o Voaden na beira do campo, do lado do quarto árbitro, no jogo do Grêmio, ou do Internacional, no Beira-Rio ou na Arena. Foi o que aconteceu hoje aqui. Aí como que vocês querem que a gente leve a sério o futebol brasileiro? A gente trabalha, fica longe das nossas famílias, dentro de avião, dentro de hotel, trabalho, procuro valorizar o Campeonato Brasileiro, procuro botar meio time em campo, depois de 3 dias numa batalha lá na Argentina. Meu time cansado, podendo perder jogadores para a próxima partida, para a gente ver isso que aconteceu hoje aqui de novo. Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o CNM toma vergonha na cara, porque nós estamos na quarta rodada. E não é só o Grêmio que está gritando. E eu tenho visto praticamente todos os jogos da Série A e da Série B. Não tem só problema no jogo do Grêmio. Mas hoje foi demais. Ou se dá um jeito de uma vez por todas, ou eu vou começar a falar para os meus jogadores serem mais malandros dentro do campo. Fazer cera, provocar o adversário, botar o Voaden lá na beira do campo. Como que é isso? E tá lá. Está ele lá. O seu Jailson Macedo vai fazer o nosso jogo contra o Operário. Aí sim ele tem o direito de estar onde ele vai estar. Aí ele tem direito. E hoje? Ninguém cobra nada dele? Ele que falou para o quarto árbitro que o Diego falou uma coisa, o Diego não falou nada, que eu estava do lado do Diego. Como que pode um negócio desse? Botar o Voaden lá na beira do campo, se o cara falou não, expulsa lá o cara. Esse é o futebol brasileiro. Aí como é que a gente não vai gritar? A gente trabalha para ver isso aí. Aí chega uma hora, né, que, né, cansa. Não dá. A gente quer levar a sério, quer trabalhar, dar moral para o Campeonato Brasileiro, dar moral para a arbitragem. É isso. Vocês querem que eu fale mais o quê? Eu tirei todo mundo dali, não me arrependo, faria tudo de novo, para eu não ser expulso. Tomei um cartão, mas não sei até agora por quê. Porque eu fui reclamar com o quarto árbitro, 6 minutos só de desconto. Olha por que eu tomei o cartão amarelo. Aí veio um presidente da arbitragem da Federação Baiana, manda expulsar um cara onde ele nem poderia estar. Aí é demais. Aí realmente o sistema não dá, né? É nadar contra a maré. Mas ali o presidente está aqui, por mim, faço os pontos necessários e põe os moleques para disputar o Campeonato Brasileiro. Já aqui, né? Vem de cima, de baixo tem que fazer a mesma coisa, então. É isso, simplesmente isso. Estou aqui em respeito a vocês, em respeito ao meu clube, ao presidente, porque eu nem deveria estar aqui. Vocês não têm culpa de nada. Mas a gente precisa se manifestar, a gente precisa gritar, porque amanhã depois vai acontecer em outro jogo. Aí ninguém vai falar, mas está vendo, aconteceu de novo, e de novo, ano passado vinha acontecendo, e é o futebol brasileiro.
Renato, boa noite. Teve os problemas do Grêmio no jogo contra o Vasco. Hoje foi uma arbitragem que, no mínimo, irritou os jogadores, não só do Grêmio, do Bahia. A gente viu cerca de 8 cartões amarelos por reclamação, algo que fazia muito tempo que eu não via. O Campeonato Brasileiro tem as acusações do John Textor, que são umas suspeitas levantadas, que vão ter investigações, né? São coisa séria, chegou no Senado, enfim. Por onde passa e o que se pode ser feito, na tua visão, para melhorar a arbitragem do futebol brasileiro, que virou protagonista do lado ruim do campeonato desse ano? Desse ano? Você está sendo gentil, hein? Desse ano. Não sou eu que tenho que ver essas coisas. Lá atrás, eu já falo isso há mais de 10 anos, os árbitros têm que ser profissionais, a CBF tem que pagar os árbitros, eles têm que treinar, como jogadores treinam durante a semana. Eles precisam treinar, ir para a sala de aula. Todo dia. O jogador vai para o campo todo dia, eles vão para a sala de aula estudar. A CBF paga eles têm que ser profissionais. Não pode o cara, durante a semana, trabalhar, fazer alguma coisa e do nada, sai do trabalho, eu vou lá pitar aquele jogo importante, 50 mil pessoas no estádio, errou, e segue a vida. Como que é isso? Segue a vida. Se você for começar a punir a arbitragem, por cada erro que eles têm nos jogos, tem que ter mais de 800 árbitros no Campeonato Brasileiro. E olha que eu sou um cara que defende a arbitragem. Eu defendo a arbitragem. Mas eu trabalho com o meu grupo durante a semana toda. Já falei, a gente vive o maior tempo dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe do nosso lazer, longe do nosso hobby. É a nossa profissão, para chegar no dia do jogo, trabalhar e dar alegria para o nosso torcedor e ver isso. Estou cansado. Estou cansado, mas todo ano é a mesma coisa. A gente grita. Não sei. Isso é com a CBF, com o CNM. Você tem que prestar atenção. E não acabou a rodada ainda, amanhã tem mais. Não é só o Renato que está gritando, daqui a pouco outros vão gritar toda a rodada. E eu tenho visto que tem acontecido nos outros jogos, da Série A, da Série B também. Eu vejo jogos. Não sei. É isso aí. Renato, além dessa explanação... Bom, palavras muito fortes, então, do Renato. A gente estava tentando entender, né, Birner, quando estava acabando o jogo, porque assim, não houve uma grandíssima polêmica, né, no jogo, não foi um gol que foi mal anulado, não houve um momento assim, foi aquela expulsão. E aí a gente aguardava, do Diego Costa, a gente aguardava então a explicação do Renato, por que ele estava tão inconformado à beira do gramado. E era pela presença de um membro que poderia beneficiar o Bahia nesse sentido, à beira do gramado. E aí ele atira em uma pessoa, né, em um, talvez, órgão, né, a CBF, CNM, e ele levanta até o nome do John Textor nesse sentido de talvez devêssemos ouvi-lo mais. Muito forte o que fala o Renato agora. Você coloca em qual categoria? Cabeça quente, justa, indignação correta, todo mundo pirou no Campeonato Brasileiro, estamos indo para um lugar perigoso de acusações. Como que a gente pode fazer essa avaliação? Primeiro eu quero agradecer o Renato, que falou que está por nós na entrevista. Muito obrigado pela gentileza. Meia-noite, sabadão, ajuda nós, né? Ajudando a gente na sua entrevista, pelo menos sabemos o que você pensa. A gente, depois de ele ter saído, eu e a Mari comentávamos aqui fora do ar, que tinha até dúvida se ele ia querer participar da entrevista, né? Ele foi falar. Eu acho que está tudo... Me entenda bem, tá? Normal, dentro do que é o futebol brasileiro, né? Porque as coisas aqui, como a gente falou na abertura, acontecem do jeito meio pitoresco, que é muito a cara do que é o nosso futebol. A CBF é um órgão político, então não é um órgão especializado em futebol, em preparar arbitragens, regulamentos, tabelas de campeonatos, gramados de jogos, fiscalização de condições de partidas. A CBF não é isso. A CBF é um órgão político eleito seu presidente por federações estaduais, né? Para dar um exemplo, a federação de um estado, por exemplo, pequeno, e não é uma coisa contra o estado, mas ele representatividade do futebol, ele não é do tamanho, por exemplo, dos maiores clubes do Brasil, clubes com 40, 30, 20 milhões de torcedores, e o voto vale mais. E é isso que mantém o presidente da CBF, e não é só esse, né, o anterior também, no cargo. Então é uma questão política a CBF. Tudo na CBF é política. Daí em diante eu acho o seguinte, não acho que expulsar um jogador do banco de reservas tem a ver com prejudicar o Grêmio.
Tá no banco de reservas, a partida tá quase acabando. O Grêmio não conseguia chutar em gol. Tá 1-0 pro Bahia. O Bahia tem domínio do jogo. Aí o árbitro quer prejudicar o Grêmio. E vai lá e expulsa um cara do banco. Isso não tem o menor nexo, com todo respeito ao Renato. Eu entendo a indignação do Renato, talvez lembrando do pênalti não marcado para o time ano passado em Itaquera, do lance do Lucas Piton contra o Vasco da Gama esse ano. E talvez isso aí tenha sido, aí, respondendo a sua pergunta, a explosão. Diante de várias coisas. Ele fala que o Grêmio não faz cera. Eu já vi o Grêmio fazer cera com ele várias vezes, como já vi jogar futebol várias vezes. Não tem um time no futebol brasileiro sequer que não faça cera. Não deve ter um time no continente que não faça cera em algum momento, porque isso pertence à cultura do jogo daqui, e quem não faz tem mais dificuldade às vezes de ganhar do que times que fazem isso para manutenção de resultados. Estava assistindo Chelsea e Barcelona feminino semifinal da Champions. O Chelsea venceu lá na Espanha por 1-0. O jogo acabou no segundo tempo. Porque o Chelsea começou também, a fazer a cera dele para garantir o resultado. Estamos falando de Chelsea e Barcelona feminino numa semifinal de Champions League. E não estamos falando se a gente gosta ou não Se é gosta, certo ou não. certo Se fosse ou meu errado. time, eu tava, Falando o que fazem. Uhum. Falando o que fazem. Né? E eu acho que o torcedor que vê o seu time ganhar, se acha que isso é necessário em algum momento da partida, não toda hora, o tempo inteiro, por qualquer coisa, eu acho que poucos torcedores vão dizer para o seu time não fazer e de repente tomar um gol, porque os outros fazem. E tem uma coisa que é do futebol. O futebol é um jogo lúdico em campo. A única coisa que torna o jogo injusto é quando, dentro de campo, há condições desiguais de disputa. Ou seja, um time foi lá e chutou um gol 50 vezes, massacrou. A bola bateu na trave 25 vezes, o goleiro fez 25 milagres nos outros chutes. O outro foi uma vez para frente. 1-0, o árbitro não errou, o resultado é justo. Porque é fruto de tudo que acontece dentro de campo pelos jogadores, de sorte e azar. Sorte e azar são parte de qualquer... Galera, a situação é a seguinte, né? Porque quando o time ganha, não tem reclamação. É isso daí que eu fico indignado. Entendeu? O Renato Gaúcho, na minha opinião, bom técnico, faz bom trabalho no Grêmio e tal. O técnico tem muita história. Mas quando ganha, o discurso é diferente. O discurso não é o mesmo quando ganha. É só quando perde. Quando perde, irrita todo mundo. Qualquer coisa irrita. Mas quando ganha, tudo certo. Opa, ganhamos. Eu queria saber se ia ter um discurso desse também, caso perdesse. Caso ganhasse. Isso que eu queria saber. Né? Beleza, a situação do futebol brasileiro tá vergonhosa? Tá vergonhosa. Tá muito ruim. Essa é a realidade. A arbitragem do futebol brasileiro é ruim há anos. Não é de agora. Não é hoje que a arbitragem está ruim. A arbitragem está ruim há muitos anos. Então não tem que ficar questionando. É ruim mesmo. É ruim. Ninguém aguenta mais ver a arbitragem desse jeito. Renato Gaúcho tem razão em certas coisas? Tem razão, sim. O cara não deveria estar ali do lado do quarto árbitro. Ele foi escalado para trabalhar, tá ali? Não foi, então ele não deveria estar ali do lado do árbitro. Ele não deveria dar pitaco pro quarto árbitro. Tá? Expulsa tal jogador que falou isso. Não. Ele tá errado. Na minha opinião também o Renato Gaúcho tá certo. Mas ele não poderia tirar o time do banco de reserva. Na minha opinião aquilo ali foi... Nada a ver. Nada a ver o que o Renato Gaúcho fez. É coisas que a gente tem que entrar em acordo. Assim, Renato Gaúcho, não só Renato Gaúcho, todos os treinadores, Abel, quando ganha, tá tudo certo, não sei o que, foi muito bom. Aí quando perde, a arbitragem prejudicou, não sei quem prejudicou, bababá, sempre alguém prejudicou. Então tem que se falar também na vitória. Só na derrota é fácil. Isso daí acontece com todos os clubes, isso daí na minha opinião tá virando uma vergonha, não só por parte da arbitragem, parte dos times também, parte dos técnicos também. É o tempo todo também, os caras reclamam de arbitragem, faz os caras ficar na beira do campo reclamando com o árbitro o jogo todo. O cara veio de falar com o time dele tá jogando mal. Ele não fala com o time não, ele fala com o árbitro, como que o árbitro tivesse culpa que o time dele tá jogando mal em campo. Entendeu? É exatamente isso que acontece no futebol. Os caras falam mais com o árbitro do que com os jogadores. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, galera, que é muito importante pro nosso canal. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.